Boa tarde a todos, boa tarde também a todos os que nos acompanham através destas novas tecnologias. Agradecer à tertúlia mais uma vez e à Helena, portanto, o convite para aqui estar e partilhar um bocadinho do que é que temos vindo a trabalhar no âmbito da gestão e de quais são os custos efetivamente associados à não gestão. Tinha estruturado aqui a apresentação em três... Já vai passar. Em três, isto tem mais alguma entrada USB ou não? Não, mas não faz mal, temos esta aqui que não é necessária, Helena. Mas também temos um marcador, se quiser utilizar um marcador... Também estava aqui entretanto, descompartilhei isto. Onde é que está aqui outra vez para partilhar? Partilhar é tela... Já está aqui isto. Acho que... Sim, talvez. Se quer pôr o marcador aí para as pessoas terem acesso ao marcador. Pois é, para dizer aqui também. Eu já aprendi como é que isso se faz. Deixa eu ver se eu encontro. Será? Está a gravar, está. Obrigada. Sim, não é necessário. É só... Eu sabia que havia aqui qualquer coisa. Vou anotar, mas... Eu acho que é este foco. Exatamente. Ora bem, é isso pronto. Mesmo. Pronto, vou só. Tenho que ficar esta parte aqui. Pronto. Agora isto podia ir para outro sítio, não? Mas eles... não, ele agora deve desaparecer, fechando ali. Depois se fechar, depois tira o anotar. Isto não sai daqui? Não. Helena, não é importante, pode ficar sem anotar, não vale a pena estarmos a complicar. Também vê-se assim só com o cursor do rato. Tinha então estruturada essencialmente em três pontos. Aproveitando isto que a Helena disse e que estamos no fim do primeiro módulo, e começava por umas linhas mestras da gestão do montado, ou seja, aquilo que em princípio todos nós consideramos que é consensual na gestão do montado, apesar de não poder ser efetuado em todos os sítios da mesma maneira. Portanto, não são receitas, mas aquilo que é de alguma forma transversal ou que é consensual na gestão. Depois o impacto económico das pragas que afetam o montado e o que é que temos de algumas ferramentas de apoio à gestão, essencialmente nessa gestão da mortalidade que vai acontecendo. Portanto, começando pela primeira parte, nós não podemos falar de um montado só, não é? Portanto, num trabalho feito aqui há uns anos atrás com a Agrogés, podemos identificar pelo menos 4 tipologias de montado. Portanto, aquele montado mais característico do montado sobre da bacia do Tejo Sado, mas depois também temos os montados do Alentejo com uma maior carga pecuária, com uma menor densidade da componente arbórea, os montados de serra, onde evidentemente temos maior densidade de árvores, mas menos componente pecuária, e os montados da beira interior e de trás-os-montes, que no mapa não estão representados, mas que representam 5% da área nacional. Portanto, em cada uma destas tipologias temos características diferentes e temos maneiras diferentes de implementar tudo o que sejam os modelos de gestão que queiramos pôr em prática. Estas linhas mestras de gestão essencialmente dividem-se em 7 pontos, portanto, a mobilização do solo, o controle dos danos, a regeneração natural, os níveis de fertilidade do solo, as pragas e doenças, as zonas de mortalidade e a gestão do sobrecoberto. O que é que nós, em termos de mobilização do solo, qual é o objetivo, efetivamente? Queremos diminuir o risco de incêndio, é esse o nosso principal objetivo, facilitar a exploração florestal e diminuir a concorrência com a regeneração, neste caso não evidentemente com a regeneração natural, mas com outra regeneração arbustiva que possa ir surgindo. A utilização do corta-matos é evidentemente a alfaia que é preferencial por todo o cuidado que tem na proteção das raízes, mas penso eu que não podemos ser fundamentalistas a dizer que em nenhuma situação se vai pôr agrado, porque há situações em que efetivamente precisamos de pôr agrado, quer para controlar a vegetação espontânea, quer para garantir a instalação de uma pastagem, portanto, de uma forma transversal, sim, o uso do corta-mato, mas lá está, tem que ser aplicado a cada uma das situações.
O que é que se obtém com isso? Não é? A redução da carga combustível, a ausência de dano, portanto, garantia de manutenção das raízes, diminuição da mineralização da matéria orgânica do solo, garantia, e quando aqui diz diminuição, portanto é da taxa de mineralização, portanto da matéria orgânica, garantia de viabilidade da regeneração natural, portanto se passarmos uma grada em cima de uma planta é diferente de passarmos um corta-mato, porque a capacidade radicular que está instalada permite um novo rebentamento, e o aumento de sequestro de carbono. Portanto aproxima-se um novo quadro comunitário, onde estas questões dos serviços de ecossistemas são particularmente relevantes, e a mudança da grade para uma intervenção com o corta-mato, portanto sem mobilização do solo, sem acelerar a mineralização da matéria orgânica, aumenta o sequestro de carbono, e isso evidentemente pode ser contabilizado e pode ser remunerado no próximo quadro comunitário de apoio. Já todos vimos isto imensas vezes, portanto o sistema radicular do sobreiro, portanto a diferença é que ele não é azul, não é? Só se vê aqui para facilitar, portanto tem uma raiz profundante principal e depois tem uma série de raízes laterais secundárias que efetivamente são o garante de conseguir absorver a água e os nutrientes, e são efetivamente aquelas que são mais afetadas quando nós trabalhamos com grave. Trabalhos também da Universidade de Évora que pretendem demonstrar que aquela ideia que tínhamos mais tradicional de que, sim senhora, podemos gradar fora da copa da árvore porque isso não traz um problema, não corresponde à realidade. Portanto, isto que vem aqui, o interior a verde corresponde ao limite exterior da copa, e a amarelo é o limite exterior das raízes. Portanto, as raízes espalham-se muito para além da copa das árvores, e isto evidentemente não será assim em todas as árvores, porque o desenvolvimento das raízes depende efetivamente das características do solo. Se calhar num solo arenoso conseguem espalhar-se mais desta forma mais alargada, em solos de xisto ou onde existam camadas impermes terão certamente outra distribuição. No controlo dos danos, o que é que podemos fazer? Reduzir os danos da árvore. Qualquer dano que nas nossas operações de gestão seja infligido sobre a árvore é um ponto de entrada de pragas e doenças potencial, é um ponto de vulnerabilidade. Portanto, o que é que nós podemos fazer quanto a isso? Para além da formação, portanto, insistir em formação, quer aos tiradores, quer aos tratoristas nas operações florestais que estão a executar, temos que tomar uma decisão de extração devidamente consciente. Cada vez mais todos temos consciência que há menos ranchos a tirar cortiça. A época de extração também tem anos em que é bastante mais curta do que aquilo que era tradicionalmente, e existe uma grande pressão para que se inicie as extrações cada vez mais cedo, portanto, durante o mês de maio. E muitas vezes estamos a trazer danos ao montado que nem nos apercebemos. Uma coisa é quando a cortiça é arrancada ou o entrecasco é arrancado e efetivamente nós vemos aquela ferida. O que acontece muitas vezes é que em extrações feitas antes do tempo não há um verdadeiro arrancar do entrecasco, mas há um descolar. Ele não se vê logo na altura da extração, mas depois, quando começa a perder umidade, passado uns meses, nós vamos ver que há uma parte que nos parece madeira, na realidade foi o entrecasco que morreu e que está solto, e que se mexermos, aquilo acaba por cair e ficou a ferida por baixo, que nós não vimos. Portanto, pensar se de facto estamos no melhor momento para se iniciar a extração e tentar evitar toda a pressão que existe do exterior de começar a extrair só porque é preciso, só porque a época é pequena, só porque o rancho tem que ir para outro sítio qualquer. Promoção da regeneração natural, e aqui efetivamente nós podemos utilizar esta boa regra da promoção da regeneração natural, mas falta-nos ainda conhecimento em algumas situações de como é que a conseguimos promover. Não é? Portanto, há situações em que nós conseguimos fazê-lo compatibilizando com uma baixa carga pecuária, há outras situações em que temos que tirar a carga pecuária e esperar 10, 15, 20 anos até que a regeneração natural se consiga instalar, e há situações em que mesmo sem carga pecuária, de clareiras que se vão abrindo no montado e não tendo animais a pastorear, não conseguimos garantir o recrutamento necessário para substituir as árvores mais velhas. E portanto aqui efetivamente
Há que trabalhar, provavelmente, questões associadas à fertilidade do solo, que também vamos falar, para criar as condições necessárias para que haja efetivamente recrutamento e que exista bolota e que ela tenha condições para se desenvolver. Isto é nas situações onde ela não aparece. Nas situações onde aparece, é muito importante a sua proteção. Muitos dos inventários florestais que nós fazemos nas explorações, o que se verifica é que existe uma grande quantidade de plantas pequeninas, mas depois existe um intervalo em termos de tamanho das plantas enorme, portanto só aparecem plantas depois com mais de 3 metros. Aí o que é que nós podemos pensar? Ora, nós temos recrutamento, existe bolota, existem plantas jovens a instalarem e a crescerem. O que é que se fez no meio para evitar que eu, em vez de ter plantas que vão desde os 50, 60, 70 centímetros para aí afora até aos 3 metros, não, tenho plantas com 20, 30 centímetros e depois já só tenho plantas de 3 metros. Provavelmente houve operações ou decisões de gestão, quer de controle da vegetação espontânea, quer de encabeçamento pecuário, que podem ter levado àquele intervalo. E o controle dos níveis de fertilidade do solo. Aqui deixem-me dizer-vos, portanto, efetivamente nós não sabemos ainda o que é que, quando tiramos a cortiça, estamos a extrair, o que é que o sobreiro extrai para o seu crescimento. Portanto, as recomendações de fertilização que fazemos ainda são muito intuitivas. Há um grupo operacional que é o NutriSuber, que termina já no final deste ano, que o objetivo é precisamente estabelecer recomendações de gestão, ou seja, ferramentas de análise e recomendações de fertilização baseadas, sem ser unicamente no nosso senso comum ou no que o vizinho faz, portanto, baseadas efetivamente em conhecimento. Portanto, o objetivo para manter os níveis de fertilidade do solo, efetivamente não mobilizar, é uma forma de o fazer, portanto, garantir que não estamos a perder ou acelerar a perda de matéria orgânica, e é ela que vai trazer os nutrientes que necessitamos ao solo. Evidentemente a fertilização e as questões de correção do pH, que penso eu que também já foram faladas ou ainda vão ser faladas no módulo do solo. Portanto, o objetivo é aumentar o teor da matéria orgânica, mas temos de ter consciência que nós nunca vamos ter teores de matéria orgânica como existem noutros países europeus, mesmo que não grademos, não façamos nada. Os nossos solos, as nossas condições climatéricas são totalmente distintas e isso leva-nos a garantir que temos que preservar a pouca matéria orgânica que temos, mas não vamos imaginar que por fazermos tudo bem agora vamos passar a ter níveis de matéria orgânica de 5, 6% como existem noutras latitudes, porque isso não é pura e simplesmente viável, não é, nas nossas condições. Porque esta importância da correção do pH? Porque efetivamente pHs muito baixos bloqueiam a disponibilidade de nutrientes. Portanto, eles podem existir, mas não estão disponíveis para ser absorvidos pelas plantas e o fósforo, nomeadamente este nutriente, é muito importante, quer no reforço das paredes solares, quer no aumento do sistema radicular. Dando só uma nota adicional sobre o NutriSuber, o que se fez foi fazer análises foliares, portanto, nas árvores a amostra de solo é insuficiente, porque uma árvore explora muito mais do que uma herbácea ou do que um arbusto. E, portanto, fazer amostras de solo, sim senhora, para sabermos que nutrientes é que existem disponíveis, mas fazer também análises foliares, portanto, colheitas de folhas que são processadas em laboratório e que permitem quantificar os nutrientes que efetivamente aquela árvore está. E com base em todos os... Portanto, isto foi feito durante 4 anos, e depois essa base de dados foi trabalhada para perceber onde é que as melhores árvores, aquelas que têm maiores crescimentos, e estamos também a tentar relacionar isso com a qualidade, com o crescimento da cortiça, mas neste primeiro ano, nesta primeira abordagem, vai ser com o crescimento das árvores. Portanto, se as árvores crescem mais, estarão no melhor estado vegetativo e, portanto, é para aqueles valores de referência de nutrientes que queremos levar o nosso montado. Portanto, isto permitirá verificar onde é que estamos e perceber, sim senhora, se eu estou no teor de fósforo abaixo do teor de referência que foi identificado no NutriSuber, então tenho que adicionar fósforo e permite-nos calcular as unidades de fósforo que têm que ser adicionadas. Portanto, e é um conhecimento que vamos ter até ao final deste ano. Minimização da propagação de pragas e doenças, e é principalmente neste ponto que eu depois iria detalhar um bocadinho mais.
Os objetivos são, evidentemente, reduzir tudo o que seja transmissão de inóculos, no caso dos fungos, mas também tudo o que seja o potencial de propagação das pragas de uns sítios para os outros e, idealmente, através de uma melhoria da base genética. Também, se nós conseguirmos encontrar sobreiros que sejam resistentes à fitóftora, escusamos estar preocupados em matar a fitóftora, desenvolvemos uma resistência na espécie que queremos privilegiar. Desinfecções de ferramentas de cortes são evidentemente importantes e tão mais importantes quanto essas doenças estiverem presentes, os fungos nomeadamente. Abate atempado de árvores mortas e decrépitas, portanto, na maioria das situações uma árvore morta pode ser um agente de propagação para as árvores vizinhas. Arranque e remoção dos cepos, no caso dos insetos xilófagos, e penso que já falaram do platisor. Já, e portanto, a regra não pode ser transversalmente, é preciso arrancar os cepos sempre, não, é preciso conhecer o que é que está a condicionar a mortalidade e, no caso de ser plático, efetivamente é importante ou arrancar ou fazer uma gestão do cepo, como já foi aqui falado. E a queima dos resíduos também pode ser importante, consoante a doença que tenhamos. Reconversão de zonas de mortalidade. O que eu vos dizia há pouco, as clareiras que se vão abrindo nos montados, seja por que razões ocorram, pode ser associada à fitóftora ou outras situações, insistir muitas vezes na mesma espécie pode ser uma perda de recursos, porque efetivamente se houvesse a capacidade daquela zona ter a mesma espécie, ela ia regenerar-se se tivermos sobreiros na envolvente. Portanto, há que repensar, e nós pensamos na floresta no nosso prazo, a floresta vai muito para além do nosso prazo, e o sobreiro então vai muito para além de várias gerações até. Portanto, às vezes há que pensar que se calhar vamos ter que introduzir outra espécie, uma espécie pioneira, como o pinheiro bravo, como o pinheiro manso, para conseguir reconstruir aquele solo, aquele sistema, até o microbioma do solo, torná-lo de novo apto a que nós possamos ter sobreiros no futuro. E provavelmente o futuro não será 10 anos, 20, se calhar já não estaremos cá, mas criamos as condições para que isto seja possível no futuro. E se pudermos criá-lo com rentabilidade, melhor ainda, não é? Portanto, se pudermos fazer isso com uma espécie pioneira que garante nesse período de tempo assegurar uma rentabilidade adicional, como é o caso do pinheiro manso, será uma opção a considerar, sem que tenhamos pesos de consciência de que estamos a substituir uma zona de montado por uma de pinheiro manso. Nós não estamos a substituir montado, nós estamos numa zona de mortalidade onde já não se conseguia instalar o montado, estamos a pôr uma espécie que vai potenciar para as gerações futuras que ele consiga efetivamente surgir. E a gestão do sob coberto, e sem ser através da mecanização, portanto, através do uso múltiplo de silvopastoril, pode ser também uma estratégia de controlar o desenvolvimento da vegetação espontânea, de trazer essa rentabilidade adicional também ao sistema, que se chama montado por alguma razão, porque tem a componente florestal, a componente agrícola e a componente pecuária sobreposta com todos estes aspectos. Uma nota só aqui em particular relativamente à questão da termocilha, portanto aqui há uns anos atrás houve uma investigação que permitiu concluir que a termocilha amarela, portanto, era potenciadora do inóculo, mas à semelhança da grade, a estratégia, penso eu, não pode ser, agora não vamos pôr termocilha em lado nenhum, não, vamos se calhar fazer análises de solo, perceber se existem riscos de fitóftora na nossa propriedade, se não existirem, sim senhora, podemos correr o risco de introduzir termocilha. Se o contrário se passar, se nós já tivermos uma situação de um montado debilitado, fazemos análises de solo, análises radiculares, temos fitóftora, se calhar convém não arriscarmos a ir meter uma cultura que de alguma forma potencia, tem as condições ideais para garantir um maior desenvolvimento desta doença. Portanto, o que eu pretendia assim nestes slides iniciais era, de alguma forma, dizer-vos não há efetivamente uma receita, há um conjunto de operações que todos temos que fazer no montado e que são consensuais, mas efetivamente a maneira como nós temos que fazer em cada um, as decisões que temos que tomar têm que ser fundamentadas com base nas características de cada uma das explorações e nas características, e até no objetivo
de produção. E, portanto, desta primeira parte, se eu pudesse assim condensar as 7 obras do subagricultor, seriam controlar o risco de incêndio sem mobilizar o solo, dar especial atenção a tudo que seja a extração e as intervenções mecânicas pelos danos que podem provocar na árvore, potenciar e promover toda a regeneração natural que surja, controlar os níveis de fertilidade, minimizar a propagação de pragas e doenças, garantir esta reconversão das zonas de mortalidade e promover, evidentemente, o uso múltiplo. Focando-me então na questão das pragas, ninguém estaria preocupado com as pragas se elas não tivessem um grande impacto sobre o montado, quer em termos da perda da sua, não tanto da sua área, mas da sua densidade, como dos impactos económicos que isso acarreta. Portanto, essencialmente para duas pragas, nós temos que os impactos económicos que nós sentimos no montado podem ser vistos em duas partes. Ou pela mortalidade que vai acontecendo, ou pela desvalorização comercial da cortiça, que não nos podemos esquecer que há pragas que não provocam a morte das árvores, mas que do ponto de vista da perda de valor associada ao principal produto do montado, são muito, muito relevantes. E para calcular um bocadinho o que é a perda associada à mortalidade, e dando aqui um número, e isto é evidentemente um exercício matemático, não é? E que cada um poderá fazer na sua exploração, com base no seu preço médio da cortiça, portanto eu fiz com base em preços médios aqui da região. O histórico de pedidos de abate nesta região de Lisboa e Val do Tejo, aqui na região de Coruche, tem como valor médio uma perda de meia árvore a uma árvore por hectare por ano. E nos anos em que nós temos situações de seca extrema, como foram o ano 2017, 2012, 2005, os pedidos de abate chegaram a valores de 2 árvores por hectare. Portanto, se nós usarmos estes dados para contabilizar e associando aos mesmos, isto é a curva também da Associação de Produtores Florestais de Cruz, a curva do preço médio de evolução do preço da cortiça, se nós agarrarmos nestes valores e pusermos um montado com cerca de 80 árvores por hectare, uma extração de arroba e meia por árvore, o que dá 120 arrobas por hectare, estamos a falar de uma propriedade de 100 hectares de 12.000 arrobas. Se nós colocarmos uma mortalidade anual no novénio, à volta de meia árvore num ano e uma árvore no outro, e depois termos uma situação excepcional, que infelizmente vai deixar de ser tão excepcional como isso, de no período do novénio termos um ano de seca, não é? Tudo o que são as previsões de cenários climáticos são bem piores do que isto, mas portanto, considerando isto, o que tínhamos aqui era, nesta extração fictícia, perfeitamente inventada de 2009 a 2018, anos normais de mortalidade, meia árvore, uma árvore, e depois um ano de mortalidade acentuada, como foi o ano de 2017. Colocando o valor da cortiça, o valor médio da cortiça, neste caso o de 2009 e depois o de 2018, o que se verifica é que a diferença entre a extração de 2009 para o produtor e a extração de 2018 foi de menos 36.000 euros. Portanto, quando nós passamos isto para dinheiro e quando falamos que em cada extração nós vamos perdendo 5%, 6%, até 10% da produção, muita dessa perda está não só associada às características da cortiça, mas também associada à mortalidade que vai acontecendo e que, se não houver um registro fiável do que é que está a acontecer, acabamos por nos esquecer que temos muito menos árvores e, portanto, vamos ter muito menos produção. E, portanto, no novénio temos menos 750 árvores, temos uma redução bastante real do número de árvores por hectare, perdemos 1.000 arrobas de cortiça e uma redução do retorno económico. Claro que se isto passarmos para 2 novénios, a situação é ainda mais assustadora. Portanto, estamos a falar de uma perda de produção, impactando depois com os valores que há diferentes em termos do valor médio da cortiça, não é? Já estamos com 2 novénios em menos 86.000, 87.000 euros de cortiça, de rendimento. Quando esta mortalidade dos 2 novénios corresponde a uma perda em quantidade de menos 16% de cortiça. Usando também um modelo desenvolvido pelo professor Nuno Ribeiro da Universidade de Évora
de evolução do grau de coberto, e o que tem aqui são cenários reais de 4 propriedades, em que, com base no inventário florestal, é estimado o grau de coberto inicial, portanto o que vem aqui no eixo à esquerda, no eixo vertical de cada um dos gráficos, portanto é o grau de coberto atual, e depois é, com base nas características do povoamento, número de árvores por hectare e nas suas dimensões, como sendo um indicador da sua idade, o que é que vai acontecer nos próximos 100 anos. E mais cedo ou mais tarde, e volto a frisar, isto são situações reais, não foram inventadas, portanto são casos reais de inventários florestais, há uma perda de produtividade. Portanto, nesta primeira ela vai se iniciar por volta dos 70 anos, nesta inicia-se um bocadinho mais cedo, de forma mais gradual, mas logo aos 50, e no caso de baixo, logo aos 40 anos. E isto só quer dizer que neste primeiro, se calhar estamos no caso de montados mais jovens, portanto, ou com uma distribuição etária uma repartição de idades mais regular, se calhar temos 30% de árvores jovens, 30% de árvores médias e outras mais em termo de vida, e neste montado aqui mais em baixo, se calhar temos tudo em plena produção ou muito próximo disso, e portanto a perda de coberto, a mortalidade vai ser mais intensa mais rapidamente. Portanto, o que nós temos que procurar é esta perda de vitalidade e este impacto económico que estamos a sentir, se tem a ver com causas bióticas ou se tem a ver com a gestão. Porque muitas vezes andamos à procura do bicho, o que é que está a matar, e o bicho podemos ser nós próprios, ou se calhar não somos nós, mas foram uns iguais a nós há 30 anos atrás, porque para transformar, para nós termos esta perda de produção, ela pode acontecer, nós estamos a ver agora, mas devido à resiliência do montado e àquilo que a Helena também falava, não é? da inteligência com que se foi adaptando, ele foi resistindo até onde podia, e o que nós vemos hoje não é o reflexo do que fizemos ontem, mas é o reflexo do que fizemos, se calhar, há 30 anos atrás. Mais uma vez, dados reais também de inventários florestais realizados aqui pela Associação de Produtores Florestais de Cruz, o que nós vemos é que normalmente as árvores sem exploração correspondem a uma minoria, tal como aquelas que estão em fase de valorização, e aqui a fase de valorização são os sobreiros que já foram desboiados, portanto acima dos 70 centímetros, até terem cerca de 1 metro de perímetro, e efetivamente o que se salienta aqui é que a grande maioria do nosso montado está em plena produção. Também é bom salientar que no termo de exploração é um residual, não é? Portanto não temos o montado todo nesta fase final. Quando olhamos também para a questão, em termos médios, portanto 51% das árvores estão em plena produção, 23% sem qualquer exploração, portanto sobreiros com menos de 70 centímetros, 19% nessa fase de valorização e 11% em termo de exploração. Quando pensamos na componente da gestão, poderia haver a tentação de pensarmos que estamos a explorar demasiado as nossas árvores. E o indicador que temos para isso é efetivamente o coeficiente de descortiçamento. E resultados também das amostragens de qualidade da cortiça demonstram que os coeficientes de descortiçamento até são, na grande maioria das situações, e é mesmo na grande maioria, e desde há muitos anos para cá, relativamente conservadores. Portanto, a maioria está aqui, está abaixo de 2. Portanto, se lembram, o coeficiente de descortiçamento nós podemos tirar cortiça em altura 3 vezes o perímetro da árvore à altura do peito, portanto a cerca de 1,30 m. E, portanto, nós nem estamos, na maioria dos montados, a esgotar esse potencial, não é? Mas também se não estamos a esgotar, por alguma razão é porque provavelmente desta forma conservadora nós conseguimos garantir cortiça com características mais adequadas àquilo que são as necessidades da indústria. Não me iria debruçar aqui muito sobre a questão do plático, porque ela já foi aqui abordada noutra sessão, só salientar que não é só na região da Ponte Soura, infelizmente, não é? A questão do plático tem vindo a ser a principal causa de perda de produtividade em muitos dos montados do Alentejo e que deve, quando nós temos uma ferramenta, e neste caso existe uma ferramenta que são as armadilhas, é importante utilizá-la, mas é preciso utilizá-la de forma sabedora, não é? Com o conhecimento necessário, e não corrermos a usar a armadilha só porque alguém disse que era assim que se punha, porque isso pode ter efeitos mais prejudiciais
do que benéficos. Só para vos dar também ideia, e a Inês também terá trazido aqui também alguns números, mas este aqui eu acho que é um número particularmente impressionante. Portanto, isto é um exemplo também de capturas, portanto, capturas em cerca de 3 meses, estamos a falar de 4.000 e muitos plátipos, e depois daí em diante mais 2.000, portanto 6.600, neste exemplo real de 25 armadilhas. Eu acho que, independentemente da dimensão da população, haver 6.600 a menos a voar tem que ser impactante de alguma forma. E em Cruz, em 2013, tivemos um incêndio aqui relativamente perto da vila e em 160 hectares foram colocadas armadilhas, já não sei precisar quantas foram, mas só para terem ideia, em menos de 12 meses foram capturados mais de 100.000 plátipos. Mais de 100.000 é muito plátipo a sair daquela zona ardida, porque eles não vão ficar, eles são atraídos para a zona ardida, porque têm características atraentes para esta praga, mas não vão ficar ali, portanto eles consomem ali e depois vão dispersar-se para tudo o que sejam montados em bom estado sanitário que estão naquela envolvente. Portanto, este foi um trabalho feito através de um protocolo também com a Associação de Cruz, com a Câmara Municipal de Cruz e com o Centro de Ecologia Aplicado, o professor Baeta Neves do ISA. Portanto, foram eles que contaram os 100.000 plátipos, mas, portanto, as armadilhas funcionam, têm que ser usadas como deve de ser. E deixando a questão da mortalidade, não é? Destas pragas que podem impactar na mortalidade, queria falar agora um bocadinho sobre a praga que provoca a desvalorização comercial da cortiça e que é efetivamente a cobrilha. Portanto, o que vemos aqui é a cobrilha na fase larvar, é aquela que normalmente se vê quando ocorre o descortiçamento e que é mais fácil de apanhar. Agora, infelizmente, esta não nos permite progredir no conhecimento, porque nós, para conseguirmos desenvolver armadilhas, precisamos de um inseto adulto. Portanto, isto é só uma fase e não se consegue manter a larva viva e ser criada em laboratório até à fase adulta. Portanto, o que nós queríamos efetivamente era aquele bichinho que apareceu agora ali, só para terem uma ideia da escala, e que é o adulto de cobrilha. Este sim era aquele que nós precisávamos de apanhar massivamente para, de alguma forma, diminuir o seu impacto sobre as árvores e também conseguirmos desenvolver métodos de controle que não existem até à data. Em termos de ciclo de vida, e esta é uma ficha técnica que está disponível online no site da UNAC para ser descarregada, o que acontece é que o inseto adulto faz uma deposição do ovo sobre a cortiça, há o desenvolvimento do estado da larva, que se mantém dentro da árvore até 3 anos. Portanto, as galerias que nós vemos, e se observarmos com atenção, o que nós vemos é que há galerias muito fininhas, que são correspondentes às larvas do ano, as mais pequeninas, e depois há galerias muito mais grossas, que são as larvas já em fim de vida, não é? Que se vão transformar no adulto. Depois, alguns entre fevereiro e maio do último ano, tal terceiro ano, é uma pupa, não é? Que é o momento de conversão para o inseto adulto, e depois ele torna a aparecer. Nesta ficha depois tem alguma informação que eu irei passar aqui também, mas queria só mostrar, a ver se funciona aqui, o zoom, isto que está aqui e que apanhámos um ano casualmente numa amostragem da qualidade da cortiça. Este orifício que vem aqui é a câmara pupal de uma cobrilha, portanto isto era a galeria que ela trazia e depois parou ali e foi ali que se transformou em adulto e depois saiu novamente para ir fazer a sua costura noutra árvore. Porquê é que é tão importante e porquê é que dedicamos algum tempo, muito, e ainda não é o suficiente, à questão da cobrilha? O que vem aqui é o perfil de evolução dos vários defeitos da cobrilha quando se faz a classificação de uma amostra em termos de qualidade, desde 2002 até 2020. A maioria dos defeitos, e o que vem aqui em baixo, o bofo, barrenta, cónicos, verde, prego, são defeitos que são desvalorizadores da cortiça, não são causados, neste caso, por pragas. As únicas 2 pragas que temos aqui é a formiga e a cobrilha. Mas todos eles, evidentemente, têm um impacto em termos do valor.
não é? Uma cortiça de primeira qualidade é uma cortiça que não só que tem pouca porosidade, é um tecido homogéneo, mas se for mesmo a primeira não tem nada destas coisas, portanto não tem bofe, não tem prego, é extraordinário. Uma cortiça de refúgio tem tudo e mais alguma coisa e tudo misturado. O que nós verificámos ao longo destes anos e dos registros que foram sendo mantidos é que há defeitos que de alguma forma se mantêm abaixo dos 5%. Há anos que são 1%, há anos que são 5%, mas mantêm-se ali nesse patamar. Mas depois há 3 defeitos que a partir de 2006, 2008 tiveram um crescimento e que não é nesta exploração ou naquela exploração. O que nós temos aqui são os valores médios do conjunto de todas as amostras feitas anualmente e que são entre 40 a 60 explorações amostradas. Portanto, o que vemos é que, neste caso, o prego também tem vindo a aumentar, portanto, e o prego tem a ver com incrustações lenhosas de madeira dentro da cortiça. A cortiça barrenta, portanto aquela cortiça que parece terra, também tem poros parece ter terra lá dentro, mas na realidade não é terra, são células de cortiça que estão destruídas, também tem vindo a aumentar, mas verdadeiramente preocupante é esta linha vermelha, que é a linha da cobrilha. Portanto, a partir de 2006, portanto, houve aqui um pico, depois houve uma ligeira descida e depois foi um aumento em que, em média, em 50 explorações, e cada uma destas explorações, cada uma foram mostradas 100 árvores, portanto estamos a falar se eu não me engano nas contas, em 5.000 árvores, mais de 40% tinham cobrilha, tinham sinais de cobrilha na cala que nós recolhemos. Portanto, isto tem um impacto gigantesco, porque se uma amostra de cortiça tem uma cala, que a cortiça pode ser extraordinária, mas se tiver uma cobrilha lá dentro, já não pode ser classificada e valorizada como uma cortiça de primeira e vai ser valorizada como uma quarta ou uma quinta, ou até se for muita cobrilha, como uma sexta ou um refúgio. Estima-se que o impacto anual da cobrilha possa ser, e considerando que as extrações médias em Portugal andam à volta dos 6 milhões de arrobas, portanto pode ser superior a 8 milhões de euros. E neste momento, isto depende evidentemente da valorização média da cortiça e, mais uma vez, dados reais de propriedades, quatro locais, quando nós comparamos o impacto da perda em valor. Portanto, se nós classificarmos uma amostra, esquecendo que está lá a cobrilha e classificarmos a seguir, identificando a cobrilha e a desvalorização, estes são os valores que aqui têm. Portanto, menos 19%, menos 8%, menos 4%, menos 47% de valores. E, evidentemente, quando passamos isso para quantidades, não é? São valores muito, muito expressivos que temos. Um exemplo também da dispersão da cobrilha, cada pontinho destes corresponde a uma amostragem da qualidade da cortiça. Os que vêm em vermelho são aqueles que têm mais de 60% das árvores com cobrilha. Mas não podemos dizer, nem sequer há uma concentração, como veem, há uma dispersão por várias propriedades. O que acontece efetivamente é que isto eram amostras de 2 anos, eu acho que o primeiro era 2010, agora não consigo aqui ver, e o segundo era 2011. E houve um progredir, ou há nitidamente um aumentar da quantidade de cobrilha. Deixem-me só voltar aqui atrás para vos dizer que não posso dizer só do aumento. Efetivamente, a partir de 2011, o que se verificou foi uma tendência de decréscimo, que infelizmente se inverteu o ano passado, em 2017. E quando nós tentamos relacionar, e fixem isto, a tendência inverteu-se em 2017 e 2017 foi um ano brutal de seca, como todos sabemos. Quando tentamos relacionar as intensidades de ataque com as características dos montados, porque tradicionalmente se diz que onde houver muito mato há cobrilha, onde houver muito gado há cobrilha, nos montados mais velhos há cobrilha, portanto, diz tudo, mas efetivamente tentámos perceber dentro das amostras e da informação que era recolhida se saía alguma coisa à vista. E o que nós percebemos era, esta é a tal evolução, até 2009 o número de amostras com mais de 50% de cobrilha não era tão elevado como em 2011, em que a percentagem de calas com cobrilha por amostragem
estava toda do lado superior a 50%. Portanto, nitidamente houve aqui um deslocar da intensidade. Quando olhamos para as características do sob-coberto, se era uma desmatação recente, herbáceas e mato, olhando só em 2 grupos, amostras com mais e com menos de 50% de cobrilha, sim, claro que é diferente, mas não se pode dizer aqui havia 38% de mato, aqui havia 46%, não é uma diferença por ali além, não se pode dizer que esta propriedade onde há mais de 50% de cobrilha esteja cheia de mato e a outra não. Quando olhamos para as características da cortiça, também aparentemente, e este trabalho foi feito internamente na associação, aparentemente também não havia grande relação entre as amostras que tinham mais e menos. Distribuição de dimensões das árvores, aparentemente em termos médios, e aqui foi só em termos médios, também não. Coeficientes de escortiçamento igual também de um lado e do outro, portanto sem qualquer influência. Graus de desfolha, usando a desfolha das árvores como um indicador da sua vitalidade, mais uma vez, o conjunto das propriedades com menos de 50% e de mais de 50% é praticamente igual e, portanto, não havia assim, com base nos valores médios, não havia grandes relações. E, portanto, o que se tentou, e isto era o que já vinha de trás, o que se tentou, e isto foi em 2012 e 2013, os colegas espanhóis desenvolveram umas armadilhas de prisma com base numa feromona que não era da cobrilha da cortiça, mas era da cobrilha dos ramos, aqueles tufozinhos castanhos que vêm às vezes copas inteiras verdes e depois com um tufo a aparecer castanho aqui e ali, é a cobrilha da cortiça, é a cobrilha dos ramos, é uma prima da cobrilha da cortiça. Esse o único impacto que faz é aquela perda daquela zona, mas efetivamente, como é fácil de apanhar, tiraram uma hormona dessas para ver se funcionava. E eu trago-vos isto aqui só para alertar que isto isto não é a solução, não é? E que devemos evitar ir atrás da primeira solução que aparece sem que ela esteja devidamente validada, principalmente por custa dinheiro e desgaste de tempo e de recursos. Portanto, foram colocados 2 tipos de armadilhas, portanto, estas armadilhas de rede para tentar apanhar o inseto adulto e que foram um total insucesso, foram colocadas 60, não se apanhou um único inseto. Destas armadilhas de prisma, que são depois pinceladas com cola, funcionam e têm a feromona e funcionam como uma armadilha de interseção, portanto, tudo o que bater lá de insetos fica lá agarrado. Os resultados também não foram nada animadores, portanto foram cerca de 350 a 400 armadilhas, elas foram monitorizadas durante 2 anos, desde maio até agosto, todas as semanas se ia, se retiravam os insetos, via-se o que é que estava, portanto capturaram-se no total 761 insetos, 3 espécies de buprestídeos, que é a família grande onde as cobrilhas também pertencem, e mostrando-vos aqui, a grande maioria do desgraçado que foi apanhado foi este Chrysobotris affinis e de cobrilhas, que era aquilo que nós queríamos apanhar, guarda surpresa para o fim, isto são os exemplos dos bichos que foram apanhados. Apanhámos uma cobrilha no primeiro ano, em 2012, volto a dizer, 350, 400 armadilhas. No segundo ano foi muito melhor, tivemos um aumento de eficácia do dobro, portanto apanhámos 2 com o mesmo número de armadilhas. Portanto, a solução não é nitidamente nem aquela armadilha, nem aquela feromona. Trouxe uma luzinha que é ambas as cobrilhas, ou as 3 cobrilhas que apanhámos, foram todas apanhadas em agosto, o que dá uma ideia de que o período de voo em que a cobrilha sai dentro da árvore e se vai andar para outra e fazer a postura noutra árvore, estará ali, pelo menos em agosto, há cobrilhas a voar. Estudos mais recentes do grupo operacional Undercork, portanto, o que estamos a tentar fazer é, juntamente com o Instituto Superior de Agronomia, com o INEAV, com a Universidade de Évora, trabalhar toda esta grande base de dados que existe sobre a amostragem da qualidade da cortiça, fazer mais trabalho de campo e tentar perceber quais são os fatores que condicionam a presença da cobrilha. E um dos primeiros resultados que tivemos, e por isso é que eu há pouquinho vos disse, lembrem-se de 2017, estes projetos iniciaram-se precisamente em 2017, terminam também em meados do próximo ano. O primeiro resultado que obtivemos logo no primeiro tratamento de dados, que terminou em 2016, portanto antes do ano de seca, foi
que o ano de seca que houve em 2005 funcionou como um gatilho para a mudança do desenvolvimento daquela população. Portanto, ela estava ali mais ou menos estável e aquele ano de seca, não foi naquele logo que aumentou, mas no ano seguinte ela começou logo uma tendência de crescimento que só parou em 2011. E quando houve este ano e houve o ano 2017, lembro-me no grupo de trabalho de termos falado, bem, se isto que dissermos estivermos bem, vamos ver uma alteração do padrão da curva. E eu voltava lá atrás, assim, de repente, para vos voltar a mostrar a curva que assim foi. Portanto, 2017 está aqui, não é no ano logo seguinte que isso se nota, mas ainda a partir de 2018 voltou a haver uma alteração. Eu só tenho aqui os dados de 2020, mas confirmo que das extrações de 2021 a tendência é crescente, portanto ela continua a aumentar. Portanto, este índice que estava ali à frente, o índice SPEI, que é um índice que expressa um bocadinho a evapotranspiração e dá um bocadinho a ideia da intensidade da seca, parece ter uma boa correlação com o desenvolvimento da população. Isto não nos ajuda nada a combater, porque efetivamente nós não conseguimos condicionar as secas, mas ajuda-nos pelo menos a entender porque é que aquela população que estava até ali estável, pelo menos no histórico que nós tínhamos, disparou e está a disparar novamente. Trabalhos de campo já feitos posteriormente, o que é que permitiram saber? E aqui cada uma das árvores foi medida, foram contadas, medidas todas as galerias. O índice de ataque de cobrilha tem uma relação positiva com a altura de descortiçamento, com o perímetro à altura do peito, ou seja, árvores maiores efetivamente parecem ter intensidades de ataque de cobrilha maiores. E deixem-me só, para não parecer que estou a dar uma informação contrária, aquilo que mostrei os gráficos atrás eram valores médios de cada ano, e portanto quando olhamos para os dados médios de cada ano isto não saía. Quando agora vamos medir árvore a árvore, caracterizar cada uma delas, medir as galerias, contar as galerias, já começam a sair algumas associações. Não se verificou uma relação do índice de ataque, da intensidade de ataque com a espessura, e principalmente o que se verificou, que é sempre um problema, é que há diferenças muito grandes de local para local. Dentro do mesmo local, dentro da mesma propriedade, portanto sujeito à mesma gestão, também não há assim um padrão de haver zonas onde há acumulação, não, há árvores que são mais atacadas e árvores menos atacadas. E isto, relativamente a toda esta análise que nós fazemos da árvore, é depois comparada com a amostra de cortiça, não é? Que é um pedaço de cortiça de 20 por 20 que é colhido em cada árvore, e aqui, neste caso, a presença ou a ausência de cobrilha também não estava relacionada com a altura de escortiçamento, o perímetro, tinha uma relação negativa com a espessura, mas também com grandes diferenças significativas em cada um destes locais onde o trabalho foi realizado. O lado norte é um lado que tem menor incidência de galerias, portanto, quando nós, lá está, dividimos cada uma das árvores em quadrantes, e a zona de maior incidência, de maior concentração das galerias é entre os 50 centímetros e 1 metro. Portanto, abaixo dos 50 centímetros, só 12% de todos os cruzamentos observados é que chegaram a esta zona, e é nesta fatia de entre os 50 e 1 metro é que se concentra mais. Porque é que isto é importante? Para que no futuro, se tivermos que tentar novas armadilhas, novas formas de captura, sabemos que é nesta zona que temos mais potencial. Este ano também testaram-se novas armadilhas, mas não trago boas notícias, portanto não resultaram de todo na mesma, portanto não se capturou nenhuma, e isto é um montado da fotografia que vem aqui, que se vos perguntar, é um montado em bom estado ou um montado em mau estado vegetativo. Esta fotografia é de junho ou julho já. É bom, mau? Pronto. E porque muitas vezes temos tendência a dizer as pragas estão sempre associadas a montados em mau estado vegetativo. Portanto, este montado é um montado extraordinário. Portanto, tem uma densidade gigantesca, um grau de coberto praticamente não se vê clareiras, as árvores estão lindas, copas lindas, e têm 90% de intensidade de ataque de cobrilha. Quase todas as árvores têm cobrilha, e muita.
Portanto, não há efetivamente uma associação entre a vitalidade das árvores e a cobrilha. Que resultados é que a cobrilha, que este grupo operacional nos trouxe até agora? As alterações climáticas, não é? E temos mais secas, provavelmente vão condicionar de forma que nós não conseguimos controlar a evolução desta população, não só porque podem aumentar a suscetibilidade das árvores, mas também porque se o inseto adulto de cobrilha tiver melhores condições, vai se reproduzir mais vezes e vai conseguir ter mais do que uma geração, e isso são mais larvas a desenvolverem-se. Curiosamente, ou não, os sobreiros estavam localizados em povoamentos mistos com outras espécies, nomeadamente com pinheiro manso, tinham uma menor intensidade de ataque. Portanto, é claro que isto, como a Helena salientou também, foi feito em 6 locais, não é? Mas havia esta tendência. Povoamentos mistos havia menor intensidade de ataque do que em povoamentos puros. O que se explica pelas espécies. Quando a cobrilha sai de uma árvore, vai ter que escolher para onde é que vai fazer as suas posturas. Se tudo o que ela vir for igual, se for sobreiros, muito bem, escolha um qualquer. O caso de haver outras espécies começa a baralhar e, portanto, ela já fica mais perdida de para onde é que há de ir, e, portanto, o facto de termos povoamentos mistos ou orlas de espécies diferentes a compartimentar podem ser estratégias de prevenção das pragas e doenças. E depois as características das árvores, que também podem facilitar o crescimento das larvas e a postura. Queria salientar que não existe nenhum tratamento químico ou biológico à data de hoje em nenhum sítio para combater a cobrilha. Este ano surgiram no verão produtos no mercado, produtos químicos, a dizer que para matar a cobrilha se pulverizava a árvore logo a seguir ao descortiçamento e que isso era muito importante e que era um garante de que não iam ter cobrilha. Vamos lá ver, quando nós tiramos a cobrilha, quando tiramos a cortiça e expomos a larva, ela vai morrer naturalmente. Portanto, não é preciso pulverizar nada, porque aquela larva, ela alimenta-se do entrecasco e para sobreviver precisa efetivamente ter uma camada de proteção. Portanto, o grupo Undercork fez um comunicado de imprensa precisamente a alertar para isso, que não existe nenhum tratamento. Depois de serem descortiçadas, as larvas morrem, não conseguem sobreviver, portanto isso acontece naturalmente. Evidentemente que a aplicação de qualquer produto carece de homologação e não existe, e portanto as árvores recém-extraídas são efetivamente as menos interessantes para as posturas. Portanto o inseto adulto vai procurar uma árvore com cortiça para pôr o ovo, para que depois a larva se consiga desenvolver de uma forma mais protegida. Mais nos anos, logo a seguir à extração da cortiça, ou isto não tem qualquer tipo de influência? É uma árvore adulta, a cortiça acabada de extrair, ou... Não se sabe. Portanto, não se sabe. É curioso que as árvores virgens, os sobreiros virgens, e se repararem nas próximas extrações, raramente têm cobrilha. Existem sobreiros virgens com cobrilha, mas é muito pouco frequente. E até as características da cortiça podiam levar-nos a pensar que eram mais adequadas, porque como a cobrilha é muito defendida, não é? Facilmente se conseguiria pôr o ovo mais próximo do entrecasco. Portanto, ainda há muita coisa para saber, efetivamente, na cobrilha. Este grupo operacional vai acabar, esperamos poder dar continuidade. Portanto, o que é que podemos fazer, efetivamente, tanto para além daquelas 7 obras lá atrás que falei, das linhas mestras da gestão, o que é que nós podemos fazer? Deixava aqui mais uma vez umas fichas que também estão disponíveis online. O controle de danos é essencial. Portanto, este tipo de situações que nós vemos de forma frequente e recorrente nos montados, portanto, as bases das árvores que se foram atingidas pela maquinaria ou as feridas que são provocadas nos sobreiros, só acontecem por falta de formação, falta de consciencialização, extrações fora da época, falta de acompanhamento das extrações. Portanto, são coisas que nós efetivamente conseguimos mudar, só depende do acompanhamento que fazemos na exploração. Em termos de recomendações, sim, não é a mesma coisa podarmos uma árvore jovem do que podarmos uma árvore adulta. Em termos da capacidade, e isto está estudado para outras espécies e para o sobreiro também, em termos da capacidade de cicatrização,
Uma árvore jovem consegue fechar uma ferida que nós façamos de poda muito mais rapidamente do que uma árvore adulta. Portanto, consegue garantir reservas para, num curto espaço de tempo, fechar e se calhar no novénio seguinte nós já conseguimos tirar cortiça daquele sítio onde fizemos a poda. Numa árvore mais velha isso já não acontece. Portanto, algumas das recomendações que constam nesta ficha técnica é precisamente restringir as podas às árvores jovens, aquelas que têm capacidade de encerrar as feridas de corte, porque as feridas são sempre um ponto de entrada, cortes bem feitos, evidentemente, cortes sempre lisos, de maneira a que não haja acumulação de água nem de matérias orgânicas, desinfetar as ferramentas de corte, da extração de cortiça já vos falei aqui, da necessidade de acompanhar. Uma questão que é muitas das vezes também questionada é a questão do uso de produtos cicatrizantes. Também pontualmente já foi utilizado. Isto não é de todo consensual, está bem? Há técnicos que defendem que é preciso utilizar, mas existe também muita publicação científica que diz que não há necessidade de utilizar, a árvore tem os meios adequados para fechar e que o facto de nós estarmos a usar um selante sobre aquela área, na prática o que vai é concentrar zonas de umidade que ficam entre o selante que nós usamos e a árvore, que podem potenciar o desenvolvimento de doenças. O outro que tinha aqui, portanto, relativamente à gestão da mortalidade, portanto, se o que falei anteriormente tinha a ver sobre o acompanhamento que é necessário às operações florestais, não nos podemos esquecer de uma operação florestal fundamental e que se calhar não acontece todos os anos, mas de forma periódica, que é o corte das árvores e, portanto, a gestão da mortalidade. O que tem aqui é um exemplo de uma propriedade e de um levantamento por GPS que foi feito de todas as árvores mortas, portanto eram cerca de 1.900 árvores mortas, levantamento do ano passado. Normalmente a operação de corte é uma operação que é entregue a um prestador de serviços que mais ou menos faz como quer, não é? Portanto, foi feito o negócio, tanto valor pela madeira ou pelo número de sobreiros mortos, sim senhora, venha, corte quando quiser, só corta as árvores marcadas, cintadas, mas corte quando quiser. Isto também pode ser melhorado, portanto, marcar as árvores secas e saber onde é que elas estão efetivamente permite-nos ter um histórico ao longo do tempo que não seja só o número, há 10 anos cortei 500, este ano cortei 300, não, cortei 500 neste sítio e cortei 300 neste sítio e perceber onde é que está a acontecer, onde é que estão concentrados os fenómenos de mortalidade para efetivamente poder tomar alguma decisão. Deixem-me dizer-vos também que existe um grupo operacional que vai fechar, que é agora já no fim deste ano, que é o GeoSuber, que está a trabalhar para que se possa fazer este levantamento das árvores mortas em vez de ser por GPS, percorrendo a propriedade, ser através de imagem de satélite e, portanto, poder ter muito facilmente uma cartografia da localização das árvores mortas. Tentar identificar as causas prováveis de mortalidade, porque elas vão ser muito importantes para decidirmos como é que vamos tirar as árvores de lá e a melhor maneira para fazer, a melhor época de abate, quais são os locais para onde devemos tirar a madeira e a necessidade de gestão dos resíduos. Portanto, só para vos dar 3 exemplos de pragas em que a gestão, pragas e doenças, em que a gestão deve ser diferenciada, portanto o plático, já aqui falámos, rápida remoção da madeira queimada, cortada, se ficar no interior da propriedade, porque não podem vir carregar rapidamente, a madeira tem que ser aberta ou tem que ser tapada as pilhas de madeira, de maneira a evitar que o plástico se passe para as outras, portanto, porque todos os troncos que ficam com plástico que cortamos, se o prestador de serviços só vier buscar a madeira daqui a 3 meses, estão a libertar insetos que vão atacar as outras árvores. Já no caso do carvão do entrecasque, portanto este fungo que se vê muito frequentemente quando a cortiça abre e parece mesmo carvão, ele liberta esporos, como todos os fungos, e portanto se nós estamos no interior da nossa propriedade, temos um portão a 100 metros para saída, mas o prestador de serviços, se calhar dá-lhe mais jeito, porque a estrada que ele vai apanhar está a 500 metros dentro da nossa propriedade, ele o que vai fazer é carregar esta madeira e alegremente percorrer por dentro da propriedade a espalhar tudo o que sejam propágulos e esporos, quando o que nós, enquanto gestores florestais, o que queremos é rapidamente sair do interior do montado para minimizar
esta propagação. E no caso da fitóftora, a época do ano em que se faz não é indiferente. Portanto, a fitóftora precisa de água e de condições de umidade para se movimentar, portanto, em condições de seca inquista. Portanto, todas as zonas em que seja identificada a presença de fitóftora, e isso é feito facilmente através de uma análise de solo, perto das raízes dos sobreiros, devem ser deixadas para último, portanto, porque essas são aquelas, quando nós passamos com o trator, com os pés, com o que for, vamos estar a transportar inóculo de um sítio para o outro. Portanto, deixar para último a realização dos abates nestas zonas, não realizar em condições de solo muito úmido, porque lá está, é aquele que favorece a mobilidade da fitóftora, e minimizar tudo o que seja circulação de veículos dentro destas áreas. O arranque de cepos, em princípio, à luz do conhecimento atual, não pode trazer um acréscimo em termos de diminuição do inóculo, porque ela efetivamente onde ela está é no solo. Portanto, o facto de nós estarmos a arrancar o cepo, se é muito importante para o plátipo arrancá-lo ou tapar, no caso da fitóftora, ela fica lá na mesma, o inóculo continua lá. Estas fichas também estão disponíveis, como vos disse, online, se calhar depois eu mando à Helena e ela pode partilhar. E pronto, era isto que vos trazia aqui.